Tirar uma fotografia e publicá-la hoje online é mais do que nunca uma tarefa simples e ao alcance de qualquer um, verdade? Mas será que podemos fotografar quem quisermos, onde quisermos e publicar nas redes sociais sem qualquer tipo de consequência? Por exemplo, um fotojornalista ou um criador de conteúdos digitais, ou mesmo um fotógrafo comercial ou de casamentos, ou uma pessoa normal que tenha um perfil pessoal nas suas redes sociais, temos todos o mesmo direito e deveres aqui nesta questão de publicar as fotografias? Na verdade, há, do ponto de vista legal, vários erros a serem cometidos. Sabia que, por exemplo, se estiver a fazer uma review de uma loja, um restaurante ou até um hotel e aparecerem funcionários ou outras pessoas, precisa de consentimento delas para usar a imagem e publicá-la? Pois é, isto é apenas um exemplo e neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vamos esclarecer aqui os principais mitos e verdades sobre a fotografia e o direito em Portugal com o jurista e fotógrafo Mário Serra Pereira. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, assessor do Provedor da Justiça desde junho de 2005, formador no Instituto Português da Fotografia, onde leciona a disciplina Fotografia e Direito no curso profissional de Fotografias. É autor também do livro Fotografia e Direito, Notas de Bom Senso e Direito para não juristas, da editora Almedina, e tem, claro está, uma séria paixão pela fotografia. Ele é então o meu convidado deste episódio. Mário, muito bem-vindo, obrigada pela sua visita. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e partilhar aqui convosco algumas ideias sobre este tema que acaba por afetar toda a gente que hoje em dia tem um telemóvel. Exatamente. Eu tenho aqui um pequeno excerto do seu livro que vou também aqui aproveitar para partilhar, se me permitem, quem nos está aqui a ver em vídeo. O livro é realmente muito interessante porque tem uma linguagem acessível e, portanto, que quem não é da área, que é este, imagino eu, que seja o objetivo, consegue perceber aqui as principais questões. Mas há um pequeno trecho que diz logo no início que o Mário escreve que tirar uma fotografia não é uma ação inócua nem inconsequente que se resume a um telemóvel, a um equipamento fotográfico, um conjunto de baterias, cartões de memória e um clique. A fotografia apreende, e aqui apreende com dois S, por tempo indeterminado, frações de vida, transportando-as para múltiplos níveis de análise e de existência. E havendo um direito a fotografar, existem inúmeras questões com as quais o fotógrafo, aqui seja a pessoa que tira a fotografia, um profissional ou não, que tem efetivamente de lidar. As palavras são suas, estão no seu livro, é um alerta. Quais são os principais cuidados que qualquer pessoa deve ter antes de fotografar alguém na rua ou num espaço público, por exemplo, Mário? Quando nós fazemos uma fotografia, estamos a criar uma verdade. E a verdade, a fotografia em si, não representa a verdade, mas representa a verdade que nós vimos e quisemos captar naquele momento. A simples proximidade do objeto fotografado, a simples abordagem ao tema, cria uma versão da verdade, que é aquela versão que eu vi e que optei por fotografar com mais ou menos contexto, com mais ou menos informação e detalhe sobre o objeto que eu fotografei, e isso cria a minha versão da verdade. Criando depois impressões sucessivas nas pessoas que a veem, que podem fazer interpretações múltiplas sobre aquilo que eu fiz, e portanto a fotografia, parecendo que é um registro da realidade, em rigor nunca é um registro da realidade. É um registro de uma fração, de um momento de realidade que eu captei de uma determinada forma e que resolvi congelar naquela circunstância. E isso tem consequências. É Ou uma seja, construção, se me permite aqui, né? É quase uma construção da realidade no sentido em que
estamos a mostrar algo, mas a omitir um contexto também, por força, obviamente, de não ser possível mostrar Exatamente, o todo, a obviamente. omitir ou a incluir contexto que podemos estar conscientes ou não da sua inclusão. E, portanto, aquela escolha, ou, no fundo, quando é uma fotografia se calhar um bocadinho menos pensada, uma fotografia muito ocasional, que a pessoa olha, dispara e segue o seu caminho, uma fotografia ocasional de família, de férias, o que seja, é sempre uma construção que cria uma determinada impressão em quem a vê. E o facto de se incluírem ou excluírem elementos na fotografia faz-nos pensar depois, quem vê a fotografia, em determinadas abordagens. E é esse o problema que depois pode colocar-se, porque ao incluir determinados elementos, ao excluir outros, deliberada ou inconscientemente, eu posso eventualmente causar algum prejuízo a alguém. Posso criar uma ideia correta ou errada a propósito de alguém. Se eu fotografar alguém na rua que está a sorrir, olhando para mim, eu crio na pessoa que vê a fotografia a ideia de que aquela fotografia foi feita com o consentimento de quem olhava para mim. Mas se eu estiver a usar uma teleobjetiva e se eu isolar esse rosto sorridente na rua, aparentemente a pessoa estava a olhar para mim, mas na verdade estava a olhar para outra pessoa que eventualmente estava atrás de mim e que eu captei, parecendo que o sorriso me era dirigido, mas com o uso daquela lente eu estou a isolar aquela pessoa e o tal consentimento que parece decorrer do sorriso não era um consentimento para mim, era um sorriso para alguém que estava na fotografia. E eu assim construí uma determinada realidade. Mas da mesma forma que eu posso captar alguém num movimento menos elegante, numa situação um pouco mais estranha, que pode ser divertido numa certa perspectiva, mas pode causar algum prejuízo àquela pessoa por pôr em causa a sua dignidade. E ao colocar a dignidade das pessoas em causa, é algo que o fotógrafo deve sempre ponderar. E vêem-se muitas fotografias partilhadas, uh, seja como memes, seja como situações ridículas do dia a dia, que podem ser fotografias com consequências, porque, na verdade, ninguém gosta de se ver exposto de uma forma que não a dignifique. E essa é uma preocupação que qualquer fotógrafo tem que ter. Claramente. E isto independentemente de sermos um fotógrafo profissional ou um fotógrafo amador, ou seja, qualquer um de nós. Qualquer pessoa, um fotógrafo profissional, ou vamos, um fotojornalista, um, terá alguma maior liberdade de captação de imagem, porque vai utilizar essas fotografias num contexto informativo. Mas mesmo assim é importante ter presente que o fotojornalista, o jornalista que fala com a fotografia, eh, tem um código deontológico que tem que observar. E o código deontológico é muito rigoroso e explica que na captação da imagem deve ser tida em consideração a circunstância da captação, as condições de serenidade e de enquadramento da pessoa que está a ser fotografada. Há regras muito próprias mesmo para o fotojornalismo. É verdade que a publicação de uma imagem num jornal, num contexto informativo, goza de alguma maior liberdade. E eu, não sendo fotógrafo, fotojornalista profissional, posso vender uma imagem para ser utilizada num jornal, num contexto informativo, mas se essa imagem for ofensiva, se essa imagem for descontextualizada ou for utilizada fora do contexto jornalístico, eu posso ter problemas, e seja eu ou um fotojornalista profissional, e portanto aqui eu diria que qualquer pessoa pode fazer fotografias de qualquer coisa em geral, digamos assim, há regras que eu diria quase até de bom senso de fotografias que não podem de todo ser feitas. Há alguma maior liberdade para o fotojornalista, mas todos, no fundo, estamos obrigados, no mínimo, a respeitar as condições de dignidade, de bom nome, de honra da pessoa retratada.
Portanto, e se alguém porventura vir uma imagem ou uma fotografia sua, seja numa rede social ou até num órgão de comunicação social, e que sinta que de algum modo aquela imagem, primeiro, da pessoa não tinha conhecimento que a mesma ia ser publicada, que ia aparecer ali, portanto não deu o seu consentimento, de algum modo trouxe algum tipo de danos, portanto é possível agir legalmente. Vamos, em primeiro lugar é preciso salientar que a regra geral do Código Civil é a de que a fotografia, para poder ser utilizada, não é para que possa ser feita, a fotografia para que possa ser utilizada carece, em geral, do consentimento da pessoa retratada. E, portanto, esta é a regra. Depois há um conjunto de exceções, que a lei também prevê, em que a fotografia pode ser feita e utilizada sem necessidade do consentimento expresso da pessoa retratada, mas isso são exceções, ou seja, quando estamos a falar de exceções, nós temos de perceber que tem de haver um reforço muito significativo do contexto em que eu vou utilizar a fotografia para que se possa compreender que é efetivamente uma exceção. Eu não posso, a tal fotografia que alguém está a sorrir para mim. E vamos que até está efetivamente a sorrir para mim. E que aquele momento foi um momento de um consentimento não reduzido a escrito, um consentimento tácito em que a pessoa permite que eu a fotografe. Do ponto de vista social e do bom senso, e não é preciso entrarmos no direito, se alguém consente em alguma coisa, a expectativa é que do outro lado haja uma utilização, neste caso da fotografia, ponderada e também com bom senso. O que é expectável hoje em dia que se faça com uma fotografia captada na rua? Eventualmente alguma partilha numa rede social, uma utilização ponderada, cuidada, dignificante da pessoa. Ou seja, alguém que é fotografado não espera ver a sua imagem divulgada, por exemplo, numa rede social, no Instagram, num outro lado qualquer, com uma legenda, mais um que apanhei na rua, este bandido ou esta pessoa, que péssimo gosto na escolha da roupa. A partir do momento em que eu obtenho o consentimento de alguém, até mesmo escrito, eu não posso utilizar aquela fotografia de uma forma que ponha em causa a honra, o bom nome e a dignidade da pessoa que está ali retratada. E, portanto, mais cuidado ainda eu devo ter no contexto em que não tenho consentimento expresso dessa pessoa. Eu devo ter toda a preocupação possível para dignificar aquela pessoa e utilizar a fotografia em condições, enfim, respeitadoras. Portanto, para além de pedir o consentimento, usar o bom senso, que haver também no que diz Sempre, respeito ao sempre, contexto. sempre, sempre, sempre. Oh, Mário, e vamos por aqui um outro cenário. Percebemos, obviamente, que no caso dos fotojornalistas ou repórteres de imagens estão ao abrigo portanto, de um contexto específico, a legislação prevê, enfim, as condições, digamos assim, ao abrigo da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e da própria lei. Uhum. Mas vamos supor que um cidadão comum vai num determinado contexto, na rua, onde quer que seja, vê um determinado acontecimento, portanto, existe isto muito hoje, né, de Uhum. ser o cidadão anónimo que vê determinado conteúdo ou situação e que cria o conteúdo e depois envia, por exemplo, para os órgãos de comunicação social, Uhum. né, são as fontes oficiosas, cada vez mais acontece, e portanto, vamos supor, eu vejo alguma coisa na rua, alguém conhecido, ou um desastre, vamos supor, enfim, aqui algo que seja mediaticamente interessante ou relevante, e partilho para os órgãos de comunicação social ou para um órgão de comunicação social, ou publico numa rede social e um órgão de comunicação social, por exemplo, faz partilha daquilo. Não sendo eu, vamos supor, não é? Portanto, não tendo carteira profissional de jornalista, qual é aqui o enquadramento? Isto é legal? Não é? Que cuidados é que, por exemplo, um órgão de comunicação social deve ter ao publicá-lo? E a própria pessoa, o cidadão, quais são os riscos que incorre ao ter este tipo de prática?
temos que ter aqui dois planos de abordagem, que é o do cidadão que fotografa e publica na sua rede social, e o cidadão que fotografa, publica na sua rede social e um órgão de comunicação social utiliza, ou então simplesmente o cidadão que pega nessa imagem e envia para um meio de comunicação social. O primeiro plano, que é o do cidadão que publica na sua rede social. O cidadão não é um órgão de comunicação social. A comunicação social está sujeita a regras, e regras muito específicas, à lei, ao Código Deontológico dos Jornalistas, enfim, há uma série de enquadramentos específicos para os meios de comunicação social e há uma respeitabilidade e uma idoneidade associada a um meio de comunicação social. Enfim, cada um terá a sua e depois haverá aquela imprensa um pouco mais sensacionalista, aquela imprensa um pouco mais associada a um rigor diferenciado, enfim. Mas, em geral, os meios de comunicação social estão associados a alguma respeitabilidade e, portanto, a alguma idoneidade e sobretudo, ao cumprimento de regras muito específicas. E a utilização de imagens no contexto informativo, pese embora haja sempre uma preocupação de respeito pela dignidade da pessoa humana, é fácil encontrar decisões condenatórias da entidade reguladora da comunicação social relativamente a publicações em meios de comunicação social de fotografias de uma forma um pouco abusiva, e são aplicadas coimas aos meios de comunicação social pela utilização dessas fotografias em contexto de indivíduo e de uma forma que não dignificam a pessoa humana, mas há aí uma série de regras que o cidadão comum não se aplica. Ou seja, se eu fotografar na rua e publicar no meu Instagram, eu não sou um meio de comunicação social e, portanto, eu estou sujeito a regras ainda mais rigorosas do que os meios de comunicação social, porque não tenho eu uma legitimidade informativa que me diferencie. E, portanto, eu tenho de ter um cuidado ainda mais acrescido. Se eu vi uma situação na rua que fotografo e publico, eu tenho de perceber se tenho algum tipo de enquadramento que legitime a minha publicação, se as pessoas ou a situação retratada não se sentirão, apesar de acontecer na rua, eu tenho direito à minha privacidade. O facto de eu estar na rua não significa que estou exposto a qualquer olhar. E há uma decisão muito curiosa, já tem muitos anos, do Supremo Tribunal de Justiça a propósito de fotografias na Praia do Meco, uma capa de um jornal. Vou só fazer aqui este parênteses porque, enfim, a situação é interessante e tem a ver com comunicação social. A Praia do Meco, hoje em dia, e enfim, ao longo do país há várias praias onde o naturismo é oficialmente reconhecido por lei, mas nesta altura, em 1988, ainda não havia esse reconhecimento da lei, mas havia um enquadramento social, uma tolerância social à prática do naturismo em algumas praias, nomeadamente na Praia do Meco. Há uma onda de calor em Lisboa e há um jornal que decide enviar um fotojornalista à praia, vamos fazer uma fotografia, capa, onda de calor em Lisboa, e aparece uma senhora a praticar topless e aparece na primeira página do jornal. Ela não achou a situação nada dignificante e avançou com uma ação judicial contra o jornal e contra o fotógrafo, que foram condenados. Porquê? Porque, apesar de estar em causa um órgão de comunicação social, o tribunal entendeu que aquele local, apesar de ser um local público, de acesso público, uma praia pública, onde o naturismo é reconhecido, é tolerado socialmente, e apesar de as pessoas que lá estão praticando naturismo não se poderem furtar ao olhar voyeur de quem passa, ou de quem esteja, enfim, a observar de forma mais oculta, mas têm o direito de não ver a sua imagem captada e reproduzida, nomeadamente em órgãos de comunicação social. E isto significa que, se eu passar pela Praia do Meco e fotografar as pessoas que lá estão a praticar naturismo, eu não o posso fazer, não o devo fazer, e um jornal também não o pode. E, portanto, o próprio Supremo Tribunal de Justiça veio a reconhecer isto. E fazendo aqui então a ligação à questão que me tinha colocado, se eu encontrar uma situação na rua que mereça algum destaque, se publico numa rede social, se eu fizer algum comentário, posso estar a cruzar um caminho complicado. Se
porque não sou um órgão de comunicação social e qualquer opinião que eu emita é sempre uma opinião pessoal. Lá está aquele indivíduo a estacionar em cima do passeio abusivamente, com a matrícula do carro à vista, com a cara da pessoa perfeitamente identificada, e portanto eu estou aqui a pôr em causa uma série de questões. Não sou eu a autoridade competente para regular aquela situação. Se colocar a imagem sem qualquer comentário, posso também estar ali a pôr em causa de alguma forma questões que eu não posso ser eu a regular, mas se um órgão de comunicação social pegar naquela imagem, dando-me crédito, obviamente, porque isso também é algo que deve ser feito, que é atribuir o crédito ao autor da imagem. Mas se usar num contexto informativo, por exemplo, estacionamento abusivo na cidade, estacionamento em cima do passeio, exemplos, em que o próprio jornal tem que ter a preocupação de ocultar a matrícula para proteger a privacidade, os dados pessoais do proprietário da viatura. Bom, enfim, há aí alguma maior liberdade, mas essa imagem tem que ser usada num contexto informativo, noticioso, para ilustrar aquela notícia. E mesmo assim, com cuidado, como vimos com a questão do MECO, não é qualquer fotografia, de qualquer forma, que pode ser, de facto, integrada dessa maneira. Certo. Mário, aqui um tema muito, não é novo, mas é muito interessante, tem que ver com os criadores de conteúdos digitais também, porque há aqui Uhum, enfim, esta não é uma nova profissão, mas é uma realidade, há fins uhum. comerciais e também acredito que haja aqui questões importantes que alguns podem não ter até conhecimento, mas já lá vamos. Só perguntar-lhe uma coisa antes que tem que ver com algo que falou agora, alguns nesta última resposta que deu e que me fez lembrar uma outra questão que gostaria de lhe perguntar. Tem que ver com o seguinte: nós, fruto, enfim, do atual cenário cultural, político, sociocultural, enfim, do país e não só, tem crescido muito, digamos, uma tendência de denunciar e de expor, seja em grupos, por exemplo, no Facebook, ou grupos nas próprias redes sociais, tipo WhatsApp e outros, não é? com muitos elementos, por exemplo, alguém tira-se, como estava a referir, imagine, denunciar ou mostrar que fulano tal fez isto assim assim, e fazer fotografias e expor a pessoa, não está em causa aqui se há ou não uma força de culpa, digamos assim, até pode Uhum. ser um caso, não estou a colocar isso em causa, que até Sim, mereça. vamos que é uma situação perfeitamente merecedora de censura e que Sim, é, sim, que é sim, sim. fotografada. Mas em que a pessoa de repente está ali completamente exposta, cada vez mais isso acontece, seja em núcleos um pouco mais restritos ou menos, quando restritos, enfim, podem ser grupos muito grandes na Sim, mesma, mas enfim, isto aplica-se a mesma questão que estava a sem dúvida, referir. sem dúvida. Eu não sou um órgão de polícia criminal, não sou um tribunal e não posso fazer julgamentos. Posso emitir a minha opinião valorativa sobre determinado assunto, mas eu não posso expor alguém a um julgamento em praça pública, se for numa rede social aberta, ou um julgamento num grupo mais restrito. Imagina os vizinhos do bairro que têm um grupo de WhatsApp e que partilham uma fotografia de um miúdo a vandalizar um parque infantil no bairro, ou que partilham o vizinho que tem uma situação que é merecedora de censura, que está a deitar água para baixo, ou que há um aparente maltrato de um animal, ou Correto. as situações, como eu referi no início, ao captar uma determinada imagem, eu estou a construir uma verdade. Não, aquela fotografia não é a verdade. Aquela fotografia é uma verdade. E ao captar um determinado momento, e ao congelar um determinado momento, eu criei aquele momento de verdade. Olhando para aquela imagem, aquilo parece que efetivamente aconteceu como parece que está ali a resultar, mas há todo um antes e todo um depois que permitem fazer uma contextualização. E ao partilhar a imagem de alguém numa rede social ou num grupo mais restrito, e isso acontece, enfim, tenho tido conhecimento de situações em que acontece, sobretudo em grupos de bairro, de WhatsApp, vizinhos, etc., que
partilham informação para cultivar o espírito de bairro, para trocar informação entre os vizinhos, enfim, e é bom e é importante que a tecnologia seja usada nesse contexto, mas o julgamento em praça pública de pessoas por atos que parecem ferir a justiça não é esse o local, e isso pode ter consequências complicadas, porque ainda que esteja efetivamente em causa a prática de um ato ilícito de alguma natureza, não é aquele local. Se há de facto alguém tem algo contra mim e fotografou-me numa circunstância que é indevida, a utilização dessa fotografia como prova é delicada porque não foi obtida com uma autorização de um magistrado. E, portanto, logo à partida, o problema da prova é delicado. Mas vamos que no limite essa prova é aceitável. Essa prova tem que ser utilizada contra mim, através dos órgãos de polícia criminal, através do tribunal. Esse é que é o local. Ao partilhar uma fotografia num grupo, a única coisa que se consegue é um movimento de condenação popular, mais nada. E isso é um ato ilícito e que, no limite, pode pôr em causa a minha honra, a minha dignidade, o meu bom nome e aquilo ser um ato ocasional, ser um ato descontextualizado, haver algo que justifique a minha atuação e que efetivamente aquela divulgação seja algo que veio pôr-me em causa indevidamente. Isso pode ter consequências não só para quem fez a fotografia, para quem partilhou a fotografia depois. É porque isso depois o que acontece é que deixa-me cá partilhar neste outro grupo, nesta outra rede social, aquilo ganha uma dimensão que aparentemente não deveria ter e de repente a responsabilidade é de quem faz a primeira partilha, mas é também de quem pega na imagem e a divulga a seguir e isso pode ter consequências graves para quem faz esse tipo de utilização. Ó Mário, para percebermos só aqui um bocadinho melhor, quais podem ser as consequências, por exemplo, para uma pessoa que publica uma imagem dessas? Ou seja, do ponto de vista pronto, legal ou criminal, e Uhum. perdoa-me se não estiver a utilizar a terminologia certa, não é da Uhum. minha área, mas o Sim, não Mário há está aqui problema. também para nos ajudar nesse sentido. Imagina, quais podem ser as consequências para alguém que publicou essa imagem, até que muitas vezes Uhum. é uma forma subliminar de incitar a alguma violência ou um ajuste de contas também do Uhum. ponto de vista até físico, muitas vezes, não é? Portanto, o que é que pode acontecer? Quem é que pode agir de modo a que haja alguma consequência, eventualmente, em relação a essa publicação? É assim, o quem pode agir dependerá um bocadinho do tipo de situação que possa estar em causa. Vamos ver pelo lado das consequências e depois pelo lado de quem pode agir. Ehm, Vamos que é uma situação que é uma fotografia minha e que eu não tive conhecimento, portanto eu não posso agir. Ehm, eh, Se eu não tiver conhecimento, não há consequência, ou seja, não há crime, não há nenhum tipo de ilícito. Agora, se eu tiver conhecimento, eu posso apresentar uma denúncia na polícia, eventualmente tomar outro tipo de iniciativas e avançar com uma ação judicial. Posso pedir uma indenização se provar que há prejuízos da minha parte e, portanto, a pessoa ou as pessoas que publicaram e ou partilharam aquela fotografia podem ver-se obrigadas a indemnizar-me pelos prejuízos que eu tiver e, no limite, por exemplo, a partir do momento em que eu digo que não quero que aquela fotografia seja utilizada, mas ela continua presente naquele grupo, há a utilização de uma fotografia contra a minha vontade. E isso é crime. A partir do momento em que alguém mantém uma foto minha ou de propriedade minha, imaginem que alguém fotografa, sei lá, o meu cão na janela, diz aquele bandido tem o cão ali ao sol, eu assisto a isto diariamente, coitado do animal, violência animal. E curiosamente o cão até tinha só ido à varanda espreitar e tinha voltado para dentro. E ali, no fundo, há uma inimizade qualquer entre mim e aquele indivíduo que ele aproveita para descontextualizar aquela imagem para me denegrir e para me ofender. Não olhando essa descontextualização, o facto de ter publicado aquela fotografia e de eu dizer não quero aquela imagem publicada, não é minha, é do meu cão, na minha casa, mas é a utilização de uma fotografia contra a vontade, e isso é crime porque é uma utilização de algo que é da minha privacidade, da minha intimidade e
também pode dar origem a digamos, a uma sanção penal, enfim, que pode traduzir-se numa multa, pode traduzir-se em dias de prisão, dependerá do crime associado. Agora, o quem pode agir depende um pouco do que esteja em causa, porque se eu tiver conhecimento, sou eu que tenho uma legitimidade para agir. Se eu não tiver conhecimento, dependerá um pouco do tipo de ilícito que possa estar em causa, porque, nomeadamente, crimes que respeitam à imagem da pessoa são crimes de natureza privada, ou seja, dependem da apresentação de queixa do titular. Portanto, tenho de ser eu a apresentar queixa. Alguém pode apresentar queixa dizendo: olha, eu vi uma fotografia do Mário Pereira que viola a sua intimidade. A polícia eventualmente contactar-me-á para perguntar se eu quero avançar com alguma queixa, mas de outra forma terei que ser eu a apresentar a queixa. A não ser que aquela fotografia, além de me retratar a mim, traduz algum outro tipo qualquer de ilícito, em que possa estar em causa uma situação em que outra pessoa tenha legitimidade para intervir, ou até o próprio Ministério Público, podendo ser um crime que não dependa de queixa, e nessa circunstância poderá ser outra pessoa a avançar. Mas tipicamente é o lesado que deve avançar Pronto. com a queixa. Claro, muito bem. Mário, vamos então partir para esse fantástico universo dos criadores de conteúdos digitais, os chamados influencers. Vamos supor que eu sou uma criadora de conteúdos digitais, e neste pressuposto de que faço, seja parcerias com marcas e parcerias que podem envolver ou não dinheiro em concreto, ou seja, podem ser ofertas, podem ser aqui diferentes tipos de acordos comerciais, não é? Mas que pressupõem sempre algo em troca. O que é que eu tenho mesmo de saber em relação a estas questões das fotografias que publico, das pessoas que estão nelas e a autorização que tenho ou não para o efeito? O que é que me tem a dizer sobre esta área? Desde logo, qualquer publicação dessa natureza, desde que tenha natureza comercial, que haja algum pagamento em espécie ou em dinheiro, tem que ser sempre informado à partida, ou fazer um disclaimer ao fim e ao cabo, de que aquilo é publicidade, é uma publicação publicitária. Ou seja, eu quando vir aquela publicação tenho de saber que neste caso a Marta, que está a fazer publicidade a uma marca qualquer, de um qualquer produto, que o seu interesse é de utilizadora, mas também é um interesse comercial, porque obteve algum qualquer ganho, ou porque lhe entregaram aqueles produtos e está a fazer a divulgação, ou porque simplesmente estão-lhe a pagar para fazer aquela divulgação, utilizando a sua rede enfim, de seguidores no seu perfil. Agora, além desse disclaimer inicial e também do enquadramento fiscal que deve existir, porque é uma atividade económica e deve também pagar os seus impostos, porque estamos, enfim, numa sociedade em que devemos colaborar todos uns com os outros e os impostos é uma forma, gostemos ou não, de colaborar ativamente uns com os outros para o chamado bem comum. Além do enquadramento fiscal que deve existir, além do disclaimer que deve ser informado que não é uma publicação, não é uma fotografia ou um vídeo inócuo que eu resolvi publicar, é algo que efetivamente tem uma contrapartida financeira. Depois há toda uma preocupação de eu diria, enquadramento do restante. Uma coisa é eu pegar e fazer uma publicação sobre esta fantástica caneta que eu tenho aqui na minha mão, não dizendo a marca, dizendo só é uma fantástica caneta, adoro, escreve muito bem. Outra coisa é dizer uma determinada marca, mas atrás de mim há uma série de contextualização. As marcas que estão atrás de mim, eventualmente pessoas que possam estar, se eu estiver num local movimentado, há toda uma série de consentimentos e de autorizações que eu devo ter. Porquê? Porque não estamos a falar apenas do Código Civil, estamos a falar também, por exemplo, do Código da Publicidade, que tem regras muito próprias para que seja feita publicidade. E o facto de eu ser um influencer não significa que não estou a exercer uma atividade económica e que não estou a fazer publicidade. E, portanto, há todo o enquadramento da atividade económica, por um lado, e todo o enquadramento da publicidade. E o Código da Publicidade tem regras
específicas quanto à forma como deve ser feita a publicidade, mas também tem normas que regulam a utilização da imagem de pessoas. A utilização da imagem de pessoas em publicidade não pode ser feita em circunstância alguma, não há consentimento tácito, não pode ser feita a utilização da imagem de ninguém se não houver o seu consentimento expresso. E, portanto, aqui o influencer tem que ter muito cuidado quando faz um vídeo em que capta pessoas atrás, tem que ter o consentimento dessas pessoas. Sejam empregados do hotel onde está alojado, sejam pessoas que passam no café, os empregados do café, ou pessoas que estão simplesmente sentadas nas mesas ao lado. Marcas que possam estar, se eu tiver uma bebida de uma determinada marca que não tem nada a ver com a publicação que eu estou a fazer, eu tenho que ter a autorização dessa marca para figurar naquele vídeo, ou então tenho que ocultar. Portanto, há toda uma preocupação com o enquadramento que é a mesma que qualquer empresa que faz publicidade, qualquer agência publicitária, qualquer marca tem que ter esse cuidado, sem dúvida. Da mesma forma que se fizermos um anúncio publicitário, vamos supor, para TV, em vídeo, pronto, para, seja em que formato for, para uma marca em que temos que ter, portanto, todos os acordos firmados Claro. de que as pessoas que lá aparecem, portanto, concordam no mesmo, validam o mesmo, enfim, toda uma série de pressupostos. Claro. O mesmo acontece nesta realidade dos Claro, criadores de a uma escala completamente diferenciada, por milhões de seguidores que o influencer possa ter, não interessa, mas é exatamente a mesma coisa de fazer um anúncio numa televisão, fazer um anúncio num rádio, o que seja, no meio de comunicação social, qualquer ato publicitário carece de um enquadramento muito específico e, portanto, não é de diferente ser um influencer a fazer ou ser, por exemplo, a própria marca, que por acaso o influencer até está a divulgar, mas a mesma marca está a fazer publicidade por um canal e por outro, no Sim. fundo. Ó, Mário, e do ponto de vista mais prático, eu percebo que se calhar é uma pergunta um bocadinho mais técnica, mas de um modo assim um pouco mais geral, só para que acredito que seja um tema relevante, pronto, até para muitos criadores de conteúdos digitais que tenham desconhecimento, e não por mal, não com Sim. intenção, mas mesmo falta de conhecimento. Como é que o Mário considera que, por exemplo, um criador de conteúdos digitais deve, portanto, precaver-se nesse sentido? É um documento que deve ter escrito, um e-mail, uma minuta, o que é que o Mário... Aqui eu diria que é um pouco aquilo que eu digo aos fotógrafos, que é fazerem o trabalho de casa. Quando um fotógrafo vai fazer um projeto, ele pensa no equipamento que vai levar, que câmera vai usar, que lentes, quantos cartões de memória precisa, quantas baterias, que iluminação. Portanto, vai pensar em toda a logística. E tem que pensar também no enquadramento legal, ou seja, que impacto é que esta minha atividade fotográfica vai ter naquilo que eu vou fotografar. E um influencer tem que ter exatamente a mesma preocupação, é fazer o trabalho de casa. Eu vou fazer promoção desta marca assim assim, neste contexto assim assim. Eu vou fazer a divulgação de uma bebida nova num café conhecido em que estão a circular pessoas. Para que isso aconteça com, enfim, tranquilidade, o influencer tem que ter a sua atividade económica regularizada, portanto, inscrito nas finanças, pagando os seus impostos, etc. Tem que ter autorização do estabelecimento onde está a realizar o vídeo. Vamos facilitar com o vídeo para criar aqui alguma dinâmica também. Autorização do estabelecimento onde está a realizar o vídeo, tentar um enquadramento que não inclua pessoas ou incluindo pessoas, que essas pessoas saibam que estão a ser filmadas para aquela finalidade e como é que isso pode ser obtido esse consentimento. Bom, eu diria que à partida o influencer não chega, senta-se, começa a filmar e está feito. Há alguma preparação, há algum cuidado na logística enfim, desenquadramento da cena, da situação. Portanto, não é uma coisa feita de improviso. Ele avisa as pessoas que estão à volta do que é que vai fazer, tem o consentimento do estabelecimento, avisa as pessoas que estão à volta de que vai ser feita aquela filmagem. E
como é uma atividade publicitária, como qualquer agência publicitária, como qualquer anúncio publicitário, se as pessoas não concordarem, então terão que sair daquele ponto de tomada de vista, ou ele tem que mudar a captação de maneira a que não apanhe aquelas pessoas. Muito bem. Uh, E basta verbalmente, Mário, basta fazer isso verbalmente, certo? Eu diria que basta se ele conseguir provar, em caso de litígio, que efetivamente houve aquele Ok. consentimento. É bom que haja um consentimento mais formalizado, por escrito preferencialmente, mas também é verdade que não andamos hoje em dia com uma resma de papel atrás, com autorizações para que as pessoas assinem sem mais. Mas todos temos um telemóvel e eu posso fazer uma filmagem com o telemóvel dizendo: eu sou Mário Pereira, influencer, estou aqui com fulano tal, vou fazer esta situação assim assim e esta pessoa dá-me o seu consentimento para ser incluída na imagem, no vídeo, para poder criar aqui alguma dinâmica de presença humana neste contexto e de enfim, aumento da vivacidade da situação. Bom, nessa circunstância não temos um documento escrito, mas temos um consentimento, desde que o vídeo não seja truncado de maneira a dar um consentimento quando na verdade ele não tinha sido dado, mas é sempre possível obter essa informação. O consentimento tácito ou o consentimento oral são sempre mais arriscados, porque há uma situação que chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, que é uma situação curiosa, se me permitir aqui este exemplo, e que tem algum interesse do ponto de vista até da utilização comercial da imagem de pessoas. Enfim, há um ginásio que inaugurou instalações com piscina e convidou os seus associados num dia aberto, tragam um amigo, tragam um familiar, venha conhecer as novas instalações. E é feita a informação, é dada a informação de que vai haver uma sessão fotográfica durante esse dia aberto. E essas fotografias vão ser usadas na divulgação, na promoção das novas instalações. E há uma senhora que é fotografada em fato de banho com a sua filha menor de idade, são fotografadas em fato de banho na piscina. Olhando para o fotógrafo, lá está, o tal consentimento que decorre do olhar para o fotógrafo, portanto, o fotógrafo não estava escondido a fazer o seu trabalho, e a fotografia é publicada na revista do ginásio, portanto há uma revista corporativa que faz depois a divulgação, e aquilo tem uma divulgação de 40 mil exemplares com um jornal de grande expansão aqui em Lisboa. E essa fotografia aparece, enfim, no interior da revista, com a senhora em fato de banho, a filha menor, e isso causou à senhora algum desconforto pessoal e no seu grupo, no seu círculo social. E avançou com uma ação judicial que chegou ao Supremo, pedindo uma indemnização, não só ao ginásio, mas também ao fotógrafo, porque não tinha dado o seu consentimento a que a sua imagem fosse captada. E o Supremo Tribunal vem dizer que, de facto, está ali em causa uma utilização comercial inequívoca. Há uma publicidade, não só pela revista, mas também pela divulgação que foi feita através enfim, do envio da revista com um jornal em Lisboa, e o Supremo Tribunal vai dizer que não, porque toda a contextualização que foi criada, toda a informação que foi dada aos utilizadores das instalações, foi no sentido de informar que naquele dia ia haver uma sessão fotográfica e que as fotografias iriam ser utilizadas para uma determinada finalidade. E as pessoas foram avisadas que, se não quer ser fotografado, contacte a Secretaria para agendar outra data para a sua aula fotográfica. E o olhar para a câmara mostrou um desprendimento na captação da imagem. Não houve, naquele momento de captação, nem antes, nem durante o momento da captação, nem depois, de oposição à utilização daquela imagem, que se sabia antecipadamente que iria ser feita e utilizada para a promoção das novas instalações. Portanto, toda esta contextualização
estamos a falar de muitos pormenores, não é? Há Correto. informação prévia, Uhum. há aqui uma contextualização muito intensa para que aquela imagem pudesse ter sido qualificada pelo Supremo Tribunal de Justiça como uma imagem eh, de utilização legítima naquele Sim. contexto. E Mas isso significa salvaguardou, digamos assim, tanto o perfeitamente trabalho do do fotógrafo fotógrafo como do, como como do ginásio. da própria jornada. Exato, e também, precisamente por causa disso, perguntar-lhe o seguinte: vamos supor que um criador de conteúdos digitais faz um determinado conteúdo com imagem ou vídeo, e há um litígio, portanto, alguém que apareceu nessa imagem não terá dado o seu consentimento, não tinha conhecimento, enfim, o pior cenário possível, vamos dizer assim. A marca poderá ser corresponsabilizada também, do ponto de vista legal? Aí depende do tipo de relação comercial que existe entre o criador de conteúdos e a marca. Se o criador de conteúdos for alguém que seja contratado pela marca para fazer campanhas publicitárias, a marca poderá ter algum grau de responsabilização. Agora, se há aqui alguma fluidez na relação comercial, em se a marca tem um acordo com o criador de conteúdos, dizendo, olha, promove-me este novo creme, esta nova bebida, enfim, este produto, nós pagamos de X e faz o que quiseres na tua rede social, a fluidez da marca é aqui um bocadinho menor em termos de responsabilidade. Mas também é verdade que eu quero acreditar que isto não acontece por parte das marcas. Quero acreditar que a marca não se defenda adequadamente. Ou seja, eu espero que as marcas que contratam influencers tenham o cuidado de se salvaguardar quanto a este tipo de situações. Ou seja, ter um contrato qualquer, ter algum tipo de acordo, nem que seja um e-mail da marca dizendo aqui vai o produto tal para fazer essa divulgação, tem cuidado com isto, com aquilo e com a outra coisa. Eu quero acreditar que efetivamente as marcas se salvaguardam quanto a isso. Se não o fizerem, estão elas próprias a incorrer num risco que é desnecessário, porque é um risco não apenas da responsabilidade civil, eventualmente criminal, mas pelo menos da responsabilidade civil e reputacional. Ou seja, se uma determinada marca não se preocupa com aquilo que acontece com quem divulga o seu nome enquanto marca, também é uma marca que poderá ter pouca credibilidade a outros níveis. E, portanto, essa é uma preocupação que eu não creio. Uh, Estou a ser, se calhar, ingênuo, mas não creio que as marcas façam isso. E, portanto, o influencer tem que ter muita preocupação com aquilo que vai fazer. Eu diria até o próprio influencer deve perguntar à marca quais são as condições em que quer que o seu produto seja divulgado, porque também a própria marca tem interesse em que não seja divulgado de uma qualquer forma. Tem que ser uma forma que dignifique, promova o produto, que promova a marca, não é de uma qualquer forma. Mas ainda à sua questão, se o influencer, com todos estes cuidados, a marca não é aqui tida nem achada, não tem ele próprio cuidado, pois ele próprio pode ser responsabilizado sem qualquer dúvida, porque eu posso não querer aparecer numa divulgação num produto qualquer, independentemente do que seja, posso não querer aparecer num vídeo de alguém que está a filmar num café, num shopping, na rua, num hotel, num cruzeiro, o que é que seja, onde o influencer está a fazer o seu trabalho, e eu posso não querer aparecer nesse vídeo e eventualmente até ter algum prejuízo com isso, sem dúvida. Mário, um tema também que eu diria que está na ordem do dia tem que ver com os drones. Os drones são muito utilizados, existe legislação, corrija-me se eu estiver enganada, para a sua utilização. Portanto, mais uma vez, obviamente, aqui a questão dos contextos, portanto, os repórteres, os órgãos de comunicação social, enfim, portanto, têm aqui contextos próprios, os próprios fotógrafos. Pelo que sei, por exemplo, estamos a fazer um vídeo para uma marca, tem que ser pedida autorização, não diria pedida autorização, mas ou seja, não se pode utilizar um drone de qualquer forma, em qualquer sítio, a qualquer hora. Mário, pode-nos Bom, esclarecer esta aqui questão? depende um bocadinho do propósito da utilização do drone. Se estiver, enfim, e temos aqui duas entidades que podem estar envolvidas em algum tipo de autorização, a ANAC e a Autoridade Uhum. Aérea Nacional. A ANAC tem a ver essencialmente com as condições de
licenciamento, autorização de formação dos pilotos de drone, dos operadores de drone. E mesmo em circunstâncias, eu diria, um pouco mais restritas, sei lá, um fotógrafo de casamento que utiliza um pequeno drone para fazer filmagens do evento de casamento. Se esse drone sobrevoar as pessoas, e pode ser um pequeno drone, enfim, mas as regras depois também é importante que sejam consultadas no site da ANAC para poder ser, para poder, enfim, ter a contextualização adequada, mas em regra implica que o operador de drone tenha uma determinada qualificação mínima e que as pessoas que estão envolvidas no evento que saibam que estão a ser filmadas com drone e que consentem na filmagem com drone, não pela questão da captação da imagem, mas pelo perigo que representa operar um drone sobre pessoas. Porque pode haver uma má operação e um aparelho pequenino que seja caindo com alguma velocidade em cima de pessoas pode causar danos físicos e, portanto, o operador precisa ter alguma formação e as pessoas precisam de estar cientes do risco. Agora, se eu estiver simplesmente aqui na minha rua, sozinho, a elevar um drone a 2 ou 3 metros de altura, a fazer umas piruetas completamente sozinho, sem carros à volta, etc., enfim, o meu risco é relativo. E, portanto, aqui o problema coloca-se: quanto maior for o drone, maiores são as qualificações exigidas ao operador. Se envolver a filmagem de pessoas a partir de determinado peso do drone, enfim, e para fazer filmagem e fotografia os drones já têm que ter algum peso relativo, a partir de determinado peso do drone já implica a qualificação do operador e informação às pessoas do evento que há filmagem e que elas consentem no risco que é ser filmadas com um aparelho a sobrevoá-las, não pela captação da imagem, volto a frisar, mas pelo perigo que representa a utilização do dispositivo em si. Agora, se eu quiser fazer fotografia aérea ou vídeo aéreo, então eu tenho aí de pedir licença, autorização à Autoridade Aérea Nacional e, portanto, a Aeronáutica Nacional, assim é que é, mas isso é um contexto também um bocadinho diferente e tem a ver com licenciamentos e não necessariamente com a capacidade de operação do drone que eu tenho que ter através da ANAC. Mas, e voltando à questão dos criadores de conteúdos digitais, podem ou não utilizar drones, e que cuidados devem ter, tem que ter licença ou não, ou depende mais uma vez do contexto? Vamos lá, está-me a colocar a questão para tentar delimitar: é o próprio influencer que está a operar o drone, é isso? Ou tem alguém que o faz? Sim, ou pronto, ok, pode ser as duas coisas, mas aí depende, não é? Ok, Não, depende. mas a questão coloca-se exatamente nos mesmos termos, ou seja, Ok, se eu estiver a fazer a promoção de um produto, sou influencer, estou a fazer a promoção de um produto e estou eu próprio a operar o drone, os requisitos de operação do drone e de cuidados, etc., aplicam-se a mim. Se eu tiver alguém que me acompanha e que está a operar o drone enquanto eu estou a fazer o ato de promoção, os requisitos para operar o drone aplicam-se a quem está a fazer a operação e, portanto, depende do sítio onde eu estou a fazer. Se estou a fazer na praia, bom, é um contexto muito mais delicado, porque estar na praia, tenho pessoas em fato de banho, tenho pessoas muito mais expostas e, portanto, eu tenho que ter muitos cuidados em relação à imagem das pessoas, mas depois tenho que ter os cuidados em relação também à operação do drone propriamente dito. Portanto, eu diria que os cuidados são exatamente os mesmos, as preocupações são exatamente as mesmas no fundo é o licenciamento do operador do drone e os cuidados relativamente à operação sobre pessoas, se for o caso. Se eu for um influencer de caminhadas, por exemplo, faço caminhadas e ando muita vez pelos montes e vales e estou sozinho naquela operação. Não há o risco de operação com pessoas, mas eu posso ter que ter algum tipo de licenciamento. Por exemplo, se for numa área protegida, eu posso eventualmente ter que pedir também autorização à área protegida, ao ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, para poder fazer lá uma filmagem com fins publicitários. É uma outra preocupação que eventualmente os fotógrafos têm que ter essa preocupação, um influencer também tem que o fazer. Portanto, há uma série de
questões que são o TPC, o trabalho de casa que tem que ser feito, quando eu vou fazer qualquer coisa, o que é que eu preciso de equipamento, de produtos, etc., o que é que eu vou levar? Qual é o impacto legal que a minha atividade vai ter? Com quem é que eu vou interagir? Com o que eu vou interagir? Eu vou interferir com o direito de alguém? Bom, se eu vou interferir com o direito de alguém, tenho que ver de que maneira é que isso acontece. E então tenho que me precaver quanto a isso. Se eu tiver uma atividade muito diversificada, eu vou ter que ter muitas preocupações. Agora, se eu tiver uma atividade específica, o tal influencer de caminhadas, etc., custa-lhe a primeira ou a segunda vez que faz esse tipo de autorizações, que recolhe as autorizações, que podem ser várias, mas a partir do momento em que tem a situação mecanizada, aquilo é um automatismo, sabe? Eu vou para aqui, tenho que pedir esta autorização, mais aquela e a outra, portanto, tranquilo, e faço o meu trabalho perfeitamente enquadrado. É uma questão de É organização e incorporar isso na método. metodologia de trabalho, não é? Para encarar isso como algo que tem Claro, que ser feito à claro. semelhança de outras coisas também. Eu, Mas fica aqui também este alerta relativamente claro. aos drones, que parece um métier algo selvagem, peço desculpa pela expressão, mas não, não é, não deve ser, e existem, portanto, como a Mária aqui alertou e bem, mecanismos de informação, de, enfim, também de autorizações para que tudo seja feito direitinho e em segurança, acima de tudo, como explicou e bem. Mário, para terminar, e provavelmente muita coisa ainda está em branco neste plano, mas qual é o ponto de situação relativamente à inteligência artificial, aos direitos de fotografia, aos direitos de autor? Que é que nos pode dizer em relação a isto, pelo menos aqui no contexto português? Quais são as suas preocupações, de alguma forma, a este nível? Isto não é uma questão simples, e não há opiniões formadas neste momento, não há, enfim, decisões tomadas nesta matéria. O Código de Direito de Autor reconhece a criatividade humana. O problema aqui depois é perceber o que é a criatividade humana no contexto da inteligência artificial. Mas uma, uma, uma obra que seja totalmente criada e concebida por um autor é facilmente apreensível como criatividade humana. Um músico que tem uma determinada melodia a trautear na cabeça, passa para uma pauta, pega num instrumento, canta, isso é, eu diria, intuitivamente apreendido como criatividade humana. Agora, se eu tenho uma determinada ideia na cabeça, e a Marta pegou há pouco na minha ideia, e eu já lhe vou explicar o que é que foi. Se eu tenho uma determinada ideia na cabeça, se uso uma ferramenta de inteligência artificial para gerar um determinado conteúdo, há criatividade humana, essa obra merece proteção. E a ideia que a Marta pegou há pouco foi a capa do meu livro. Eu gerei a capa do meu livro com a inteligência artificial. Ou seja, eu peguei naquilo que era o meu conceito de interseção entre a justiça, o direito e a fotografia e tentei com uma ferramenta de inteligência artificial, criar uma imagem conceptual que simbolizasse essa interseção, usando uma objetiva, o símbolo da justiça e, portanto, um design conceptual que pegasse nesse conceito. E o resultado é a capa do livro. Agora, o crédito intelectual é atribuído a mim ou é atribuído ao software? Ou é atribuído aos criadores do software? Quem são os criadores do software? O software é aquilo que os criadores fizeram ou já evoluiu por si? Por isso é que a inteligência artificial tem muitas particularidades, é porque o software da inteligência artificial já não é só aquilo que foi criado originalmente. Ele próprio já evoluiu, já se autocompletou com uma série de aperfeiçoamentos que foram sendo introduzidos, quer pelo software que vai gerando novas funcionalidades, simplificando, quer por novos inputs que vão sendo introduzidos por outros utilizadores, para explicar o que é conceptual, o que é justiça, o que é fotografia, e o resultado do meu trabalho é tudo isto. É a minha ideia traduzida num prompt, é aquilo que a máquina entendeu que eu queria e é o resultado que está na capa do livro. Que tipo de proteção é que deve ser dado a este tipo de trabalho? Ainda há muitas dúvidas, ainda há muita indefinição, mas é importante que esta questão seja tida e não vai ser fácil encontrar uma resposta.
Não será tão cedo, não é? Não. Mas enfim, lá chegaremos de uma forma ou de outra. Mário, agradecer-lhe muito todos os esclarecimentos que aqui deixou. Haveria muito mais a dizer, Uhum. mas é este o tempo que temos. Obrigada, Claro. Mário, mais uma vez pela sua participação. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!